Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. E hoje a palavra de Deus ela encontra-se no Evangelho de São João, no capítulo 12, versos do 1 até o 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dá-la aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixaram os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui Jesus ele vai a Betânia, na casa de Lázaro, no qual ele tinha ressuscitado. Jesus, ele ressuscita um homem que estava há alguns dias já morto, fedendo, em decomposição, e eu quero ver, diante disso tudo, o que a teologia da libertação fala. Porque eles falam que Jesus não fez milagre, que Jesus era um homem comum, eles falam que Jesus não era Deus, que foi uma partilha, que Jesus incluía aquele leproso que Jesus curou. Jesus ele incluiu de novo aquela pessoa na sociedade. A inclusão, a partilha, é sempre isso. Jesus ele realiza verdadeiramente uma ressuscitação. Um morto volta a viver. Não existe essa conversa de que não foi bem assim. Não foi assim, sim. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é a verdade. Não temos que querer ficar procurando pelo em ovo. A palavra de Deus é essa. Jesus ele fazia milagres, ele ressuscitou várias pessoas que já tinham morrido. Assim como Paulo, depois de pregar, e aquele irmão que estava lá na janela cai, porque Paulo demorou demais na sua pregação. Ele cai da janela, morre, e depois Paulo vai lá, em nome de Jesus, ressuscita, e o homem ressuscitou. Queridos, nós ultrapassamos tempos dificílimos. E os Judas de hoje, porque nós temos que tratar dessa maneira, esses que ficam deturpando a palavra de Deus são os Judas de hoje, os traidores de Jesus. Podemos falar com a plena certeza que os adeptos da teologia da libertação são os Judas de hoje em dia. Eles traem o evangelho de Jesus Cristo. O que Judas faz nesse evangelho? Ele não estava interessado nem um pouco no que
seria vendido e doado para os pobres. Não, ele queria roubar o dinheiro. Tanto que ele entrega Jesus por míseras 30 moedas de prata. Esse perfume, a palavra de Deus fala que valia 300 moedas. Ou seja, o perfume que é derramado aos pés de Jesus, ele vale 10 vezes mais do que o preço que o demônio paga pela sua morte. Porque foi tudo isso planejado pelo próprio demônio, essa morte. O demônio estava no coração daqueles homens que, pelo poder, por todas as outras circunstâncias, por aquele status, eles não conseguiam enxergar a verdade, não conseguiam enxergar a Deus. Eles só enxergavam o que era melhor para esse mundo, para a vida deles. E é assim. Hoje muitos vivem querendo olhar somente para o seu umbigo. Terça-feira, durante uma pregação no grupo de oração, eu falava o que nós precisamos fazer para mudar a nossa vida para que sejamos melhores cristãos, melhores católicos, melhores para os nossos irmãos. Qual é o testemunho de vida que nós precisamos dar para que seja refletido em atitudes na nossa vida uma verdadeira mudança? Em palavras não adianta nada. Como os judeus, os mestres da lei, os fariseus faziam, eles falavam, mas não viviam. Nós, como católicos, nós temos que começar a viver a palavra. Certa vez, tem um diácono que é amigo meu na cidade de Califórnia, chamado Diácono Sandro, e ele foi visitar uma fábrica ali, eu não sei se é a trabalho ou a convite, mas ele contou esse testemunho para mim uma vez que ele foi e uma pessoa chamou: olha, diácono, esse meu querido irmão aqui que trabalha com a gente, ele diz que é ateu, não acredita em Deus. Falando isso para um diácono. Ele é um diácono que realmente teve uma conversão muito grande na vida dele. Ele é uma pessoa que saiu de praticamente bandido para um grande homem de Deus hoje. E quando ele viu que a pessoa se armou, né? E daí a pessoa que apresentou o ateu para ele falou: você não acredita em Deus, não é verdade? E daí o cara falou: é verdade, eu não acredito em Deus. E ele olhou para o Sandro, pensando que o Sandro iria pregar a palavra para ele. E o Sandro só olhou para ele e falou assim: Deus acredita em você. Não falou mais nada. Existe uma resposta mais inspirada do que essa? Às vezes, querido, nas nossas vidas, esse é o testemunho que nós temos que dar. Nós não precisamos brigar com ninguém. Nós não precisamos discutir com ninguém. Ah, eu sou ateu. Aí a pessoa quer discutir com você. Esses dias, um conhecido meu, diante de uma postagem que eu fiz no meu WhatsApp, e eu tenho contato com ele, porque de vez em quando eu preciso dos serviços que ele presta, e ele me questionou que a filha dele estava fazendo catequese, que ele não queria que a filha dele vivesse num ambiente de igreja, porque ele não acredita nessas coisas de igreja e tal. Um papo meio ateu. E eu comecei a conversar com ele. Não para discutir, mas porque ele ficava me questionando. E conversa vai, conversa vem. Depois de vários áudios pelo WhatsApp, eu falei para ele que os valores que ele tentava viver na vida dele eram os valores que Jesus ensinou. Porque a nossa sociedade
aqui ocidental, ela é uma sociedade baseada nos valores ensinados por Jesus Cristo. O que é certo, o que é errado, os direitos trabalhistas, é tudo baseado no ensinamento de Jesus Cristo. Os direitos trabalhistas, quem foi a primeira pessoa a escrever a respeito dele foram os papas em suas bulas papais. Depois disso, os governos começaram a olhar de outra forma e começaram a colocar esses direitos trabalhistas nas suas leis, nas suas constituições. E é isso, a nossa sociedade ela é pautada aqui no Ocidente pelos valores cristãos. E quando nós tiramos esses valores cristãos da nossa sociedade, nós com certeza vamos para a ruína. Então, por isso, querido, quando nós pegamos e tiramos Jesus do centro, volto a falar da teologia da libertação, quando nós tiramos Jesus do centro, colocamos uma outra coisa no seu lugar, no lugar de Jesus, automaticamente nós deturpamos o evangelho e matamos a nossa fé. Por isso, em muitos lugares, a igreja está perdendo os infiéis ou os fiéis, porque não se tem um ensino autêntico, mas sim uma imitação. Por isso eu finalizo o vídeo dizendo, teologia da libertação, ela é o Judas dos nossos dias dentro da igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.